Com Manu, né? Um pouco de padrões do inconsciente e governo do caos, né, Cássio? Começa a contar para nós um pouquinho o que significa essas palavras para você, né? Governo do caos, padrões do inconsciente. Ah, sim, Manu. Dentro das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu me deparei com esta figura, vamos dizer assim, que a princípio pensei que fosse uma figura mitológica, sabe? Que ele não existisse, que era coisa da cabeça aí do pessoal, como posso dizer assim, dos teóricos da conspiração. Mas, Uhum. aprofundando um pouco mais sobre essa questão, eu percebi que existe, de fato, esse governo do caos, né? A gente Sim. sabe de famílias, né, e de grupos que são muito fortes, são os detentores realmente do poder econômico, e não só do poder econômico, do poder político, do poder religioso, né? Uhum. E tem as suas ramificações nos caminhos da filosofia, tá também dentro da questão dos esportes, né? E manipulando a grande massa a fazer exatamente o que ele quer, né? Eles detêm o poder, né? E aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas esse governo do caos quer o quê? Ele quer o controle, ele quer o domínio, né? E ele manipula as nossas emoções, ele manipula os nossos pensamentos. Esse governo do caos, ele nos conduz a fazer o que eles querem. E assim o que ocorre? Nós, massa de manobra, né, a grande massa de manobra, aceitamos, na grande maioria das vezes, essa manipulação de maneira inconsciente. É E sobre verdade. essa questão, Manu, e todos os que nos assistem, eu gostaria assim de seguir o assunto falando assim, poxa, mas o que é inconsciente? O Uhum. que é isso? Né? Porque assim, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre essa questão da psique, do comportamento, de como funcionam as nossas emoções, como funciona o nosso cérebro, né? Então, nesse momento, nesse espaço aqui no seu canal, eu quero dividir um pouquinho do meu conhecimento a respeito disso. Não tenho a intenção de entrar em termos muito técnicos. A ideia realmente é compartilhar conhecimento, né? Mas eu quero falar assim de Freud e Sim. de Jung. É impossível falar da psique sem falar do pai, né, que é o Freud, sem falar de Jung também, né, que contribuiu muito para essa questão, né, do nosso comportamento, né, do porquê que acontecem as coisas, né? E essa maneira que Uhum. eles abordaram, assim, até hoje me chama muito a atenção, porque assim, até mesmo o século XX foi colocado assim como o século de Freud, né? Porque ele realmente revolucionou com a sua teoria da questão da nossa mente, de como a nossa mente ela se comporta, né? Então, quando eu falo de questões inconscientes, Freud ele dividiu o cérebro assim em três estágios. Um estágio que ele chama de consciente. É toda essa nossa região pré-frontal, é toda essa Sim. nossa parte lógica. Ele separa uma outra parte, né, que ele chama de pré-consciente, que é uma parte gigantesca. Eu gostaria de fazer uma comparação como se fosse uma pirâmide, que o topo da pirâmide, só aquela pontinha é a parte consciente. E nós encontramos o meio dela, toda a parte pré-consciente. E olhamos a base da pirâmide, que é a parte maior, como toda uma região do inconsciente. Interessante que 90% do nosso comportamento, das nossas atitudes, elas provêm dessa parte inconsciente e pré-consciente. Ela não provém da nossa parte racional, por mais que nós pensemos que é por esse caminho, né, que eu sou um ser racional e ajo conforme a minha razão, a maioria das vezes não. A maioria das vezes nós estamos nos deparando com padrões que se estruturaram lá na nossa infância, às vezes na nossa adolescência, ou começo da fase adulta. Muito grata por assistir esse vídeo. Lembre-se de dar o joinha e curtir o canal.
propague e semeie os grãos de sabedoria.